Ana Maria Braga. Prazer muito grande estar aqui com você, junto com o Sheik Armando. E eu gostaria de perguntar, agora não como Estênio, mas como tio Ali. Como é que você pode falar sobre o islamismo para nós que tentamos sempre simplificar tudo? De que maneira? Na verdade, o Islã não é uma religião nova, é uma religião bem antiga. Mas vamos entender a palavra Islã. A palavra Islã é uma palavra árabe traduzida para o português, significa submissão à vontade do Criador. Essa é a religião do Criador, do Divino, para toda a humanidade. E o muçulmano é um adepto do islamismo. Acreditamos que existe o Criador desse universo. Acreditamos em Allah, acreditamos nos seus anjos. Existem anjos, mas nós não vemos anjos. Nas suas escrituras sagradas, o Evangelho, a Torá, o Alcorão, de acreditar em todos os seus mensageiros, desde Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad, todos, Davi, Salomão, todos eles acreditamos, sem distinção, são todos escolhidos por Allah. E no dia predestinado, no dia que acontece uma fatalidade, uma coisa aqui que é predestinado divinamente, não há um pingo de água que caia do céu que ele não conheça. Acreditamos no destino das coisas e no dia do julgamento e no paraíso e no inferno, que são os dois caminhos da eternidade. Sheik, o que o muçulmano não pode fazer? O muçulmano pode fazer de tudo, menos aquilo que foi proibido divinamente de fazer. Se a gente for enumerar, são muitas coisas. Ele é uma pessoa livre nesse mundo, mas desde que ele respeite o seu direito e o direito do seu semelhante. Quer dizer, o direito da pessoa dentro do islamismo termina quando o direito do seu semelhante começa. Estênio, Allah yatik al-afi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em português, que Allah dê saúde a você e que dê paz e tranquilidade. Amém. Amém. Muito obrigada, Estênio, uma delícia. É legal conhecer as coisas dos outros. Ah, eu gosto muito, Ana. Pois é, mas nós saímos na rua e começamos a conversar com as pessoas que têm ainda algumas dúvidas sobre o islamismo. E aí eu convidei e aceitou o Sheik Armando. Muito obrigada, Sheik, por ter vindo, viu? Um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado. E nós saímos às ruas perguntando um pouco para as pessoas o que elas têm dúvida, o que elas achavam, se tinha alguma pergunta para fazer para o senhor. E eu vou rodar a primeira pergunta. Roda para mim. Gostaria de saber por que a mulher muçulmana usa burca. Existem várias modalidades, tem a burca, tem o véu, tem o hijab, tem um monte, mas na verdade o islamismo, através da ordem divina, mandou que a mulher usasse o véu. O véu é cobrindo o rosto? Não, sem cobrir o rosto Só e sem cobrir as mãos. Tá, só em volta do rosto. Só a face, em volta do rosto, tudo é coberto. Isso, na verdade, é usado pela mulher, por quê? Porque o Islã, ele, além de proteger a mulher, ele está protegendo o homem. Porque o instinto do homem, ele é um instinto que deseja sempre a mulher. Então, é uma proteção mais para o homem do que a mulher. A mulher, ela é uma joia dentro do islamismo. As muçulmanas, hoje em dia, como é, Sheik? Hoje em dia, dependendo do país em que vive, há uma certa discriminação de acordo com a região em que vivem, por questão de culturas. Porque, na verdade, a religião, quando ela é praticada, se torna-se uma cultura. Quando ela não é praticada, se torna-se um fenômeno diferente nos países em que vivem. E dessa forma, a mulher, em países que não são muçulmanos, elas são obrigadas a abandonar o véu, os trajes, a cultura muçulmana para acompanhar o meio, para não serem hostilizadas pelo meio da qual elas convivem também. Mas elas procuram se preservar da melhor forma possível. Mas quando não há condições, fazer o quê? E aí, com relação a essa viagem dos povos para outros países, tem uma pergunta. Depois de 11 de setembro, será que todo muçulmano é considerado terrorista? A palavra terrorista é aquele que prejudica. O islamismo veio para acabar com o terrorismo. O terrorismo já existia. E todo aquele que pratica o terrorismo não é muçulmano. Ele pode usar o islamismo ou a religião como pretexto. Porque o Corão Sagrado condena qualquer pessoa que cometa o suicídio ou o homicídio.
para a gente entender melhor, seria então um pecado, assim. Pecado capital sem perdão nenhum. Como é que a comunidade lida com isso, Sheik? A comunidade, ela está ciente da situação e sabe que isso daí é uma distorção. E depois, a religião muçulmana é uma religião universal. Nós temos muçulmanos americanos, europeus, franceses. Hoje a religião que mais cresce no mundo é o islamismo na França, por exemplo, e na Inglaterra, que não são de origem árabe. É por isso que é bom a gente conhecer melhor. Inclusive tem uma pergunta agora que eu acho que vai muito de encontro isso que o senhor está dizendo. Rodolfo. Para eu me converter ao islamismo, eu preciso ser muçulmana ou casar com alguém que pratica a religião? Bom, minha filha, você já é muçulmana já desde nascença. O islamismo, na verdade, não é uma religião nova. É uma religião já bem antiga, desde quando o Adão foi expulso do paraíso para a terra. Ele já veio com o Islã. E para ser muçulmana é a coisa mais simples que tem. A partir do momento, dentro do conceito islâmico, dentro dos pilares do islamismo, a pessoa que quer ser muçulmana simplesmente pronunciará na frente de duas testemunhas, para a gente saber que ele é muçulmano ou não. Que testemunhe que não há divindade a não ser Allah único. Allah quem seria? O criador dessa existência, o criador meu, seu, de tudo que existe no mundo. Ele é o dono de tudo isso daqui. A partir do momento que eu testemunho a sua unicidade, sem associar alguém a ele, atribuir parceiros a ele, ou igualar a uma outra pessoa, eu já sou um muçulmano. Aí já começa, a partir do momento, a iniciação do islamismo. Você começa com uma página nova, passando de uma vida para uma outra vida. Aí você tem que cumprir com os 5 pilares obrigatórios que ele ordenou. A nossa carcaça, essa matéria, que é a matéria que ela é originariamente do pó da terra, ela se sustenta do pó da terra, do fruto que a terra produz, como arroz, feijão, batatas, tudo aquilo que a terra produz sustenta a carcaça. Só que nosso corpo é formado de uma matéria e de uma alma. E essa alma, ela não come arroz e feijão. Ela tem que se alimentar com o seu alimento apropriado. E de onde vem esse alimento? Divino. Aí onde cada muçulmano é obrigatório a rezar 5 vezes ao dia. O que seria isso aí? É a sua ligação, é a ligação entre a criatura e o Criador, onde ele adquire o seu alimento espiritual para enriquecer a sua parte espiritual, para manter aquela estabilidade e o equilíbrio entre a matéria e o espírito. Essa é a obrigação de todo muçulmano para estar sempre de bem com a vida e com o seu Criador. São 5 orações praticadas no horário da alvorada, do meio-dia. Sempre voltadas para um mesmo lugar. Sim. A direção, é claro, para que todo mundo se mantenha aquela corrente de fé. O mundo todo, durante 24 horas, de acordo com os fusos horários, estão ligados para Meca. Entendi. Todo mundo rezando para o primeiro templo sagrado erigido na face da terra para adorar o Criador. Então todo mundo cria essa força, essa energia naquele momento. Exatamente. E ali que os muçulmanos adquirem essa energia. Porque antes da pessoa pensar em cometer um mal, porque o mal existe, não tem jeito. Quando ele pensa em fazer o mal e vai programar para fazer o mal, chegou a hora da oração e ele lembra, meu Criador está me observando, para por aqui. Então ela impede a pessoa de praticar o mal. Então esse é o segundo pilar, após o testemunho de fé. Conversão. Terceiro pilar seria o que é? O pagamento do zakat. Essa palavra zakat é uma palavra árabe também. A tradução mais próxima dela seria o pagamento de um tributo obrigatório de cada muçulmano a partir do momento que ele atinge o teto. O teto é calculado o mínimo acima de 83 gramas. O valor de 83 gramas depende do país que ele vive, se calcula esse valor e 2,5% é extraído desse valor, que é de direito obrigatório. 83 gramas de ouro. Entendi. O valor de 83 gramas de ouro. Tá. Esse valor é extraído da fortuna depois de um ano lunar e é destinado para 8 categorias existentes dentro da sociedade, para manter a estabilidade socioeconômica, para não que haja as diferenças. Essa é uma obrigação também. É da mesma forma que é obrigado a praticar a oração, o zakat é obrigado para que haja essa estabilidade. E não é um favor que o rico está fazendo para o pobre, não. O pobre é direito dele. Se o rico falar que eu estou fazendo uma caridade, ele está sendo penalizado. Não é uma caridade, é direito do pobre, é direito destinado para ele. Porque esse rico, quando ele conquistou essa riqueza, não foi pela sua inteligência. Divinamente ele ganhou isso daí. E daí ele tem direito de dar essa parte para esse pobre coitado que está lá. Então, esse seria o terceiro pilar do islamismo. Quarto pilar do islamismo. Nós temos um calendário islâmico lunar. E o 9º mês do calendário islâmico chama-se o mês de Ramadã, que foi nesse mês que foram reveladas todas as escrituras sagradas. A Torá, o Evangelho, o Corão, as escrituras de Abraão, de Noé, todas as escrituras celestiais foram reveladas nesse mês. Em respeito a esse mês, o Criador nos ordenou a jejuar esse mês de Ramadã para nós muçulmanos, que é a abstinência do muçulmano desde a alvorada até o crepúsculo do dia. Ele se abstém de comes e bebes, de relações sexuais e
disciplina o seu espírito, a sua maneira de relacionamento com o seu próximo. É uma educação, uma escola, na verdade, por ano, onde cada muçulmano tem que praticar para se tornar uma pessoa mais simples, entender a posição da pessoa mais humilde. Essa é a posição do islamismo. E a recompensa é divina. Ela não vem por recompensa de humanos. Então seria o quarto pilar. E o quinto pilar seria a peregrinação à Meca. O que seria isso? A peregrinação à Meca é onde foi erigido o primeiro templo sagrado na Arábia Saudita, numa cidade chamada Meca, onde tem a Kaaba, um cubo preto. Todos os muçulmanos vão lá fazer um congresso internacional. Nós temos um congresso diariamente, que são as 5 orações diárias. Temos o congresso semanal, que é a congregação de sexta-feira. E temos o congresso do mês de Ramadã, quando termina, por exemplo, no final dele há uma comemoração do congresso. E no mês do sacrifício também temos um congresso. E o congresso maior seria a peregrinação à Meca, para aquele que tiver posses e condições para poder visitar a Meca. Uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida, se tiver condição. Caso não é cobrado dele. O islamismo ele é muito laciável, ele não exige aquilo que o ser humano não pode cumprir. Ele dá condições para ele praticar, ele incentiva. O bem. Sim, o bem. Agora, ele não obriga, porque o ser humano tem o livre-arbítrio. Se não tivesse isso, o islamismo fosse obrigar, então o livre-arbítrio estaria fora. Sheik, eu adorei conhecer o senhor. Muito obrigado por ter vindo aqui nessa sexta-feira, iluminar um pouco mais essa nossa manhã. E tenho certeza que você aí de casa ficou curioso para saber mais, né? Então, eu acho que conhecimento é uma coisa que faz bem para a alma, alimenta a alma, como disse o Sheik. E espero que o senhor tenha um excelente fim de semana e um feliz Dia das Crianças. O senhor tem filhos? Tenho 4 filhos. Que idade tem, Sheik? 24, 23, 21 e 12 anos. Já, mas de 12 tem o Dia da Criança para comemorar. Tem o Dia da Criança, é verdade. Deixa eu acompanhá-lo aqui. Muito obrigado, um prazer em conhecê-lo e obrigado pela participação aqui na nossa manhã. Ana. Bom final de semana. Muito obrigado e que Allah te ilumine, você, a sua equipe e a toda a casa também. Muito obrigado. Salam alaikum. Salam alaikum.